What's Beyond, o melhor do teu departamento num podcast. Aqui convidamos alunos, investigadores e professores numa conversa informal sobre física e muito mais. Sejam bem-vindos ao podcast do Physic Hub. Bem, portanto estamos aqui com o professor Frederico para mais um dos nossos podcasts, uma conversa, portanto, informal, para tentarmos também perceber qual é que é a pessoa que está por trás daquele senhor, daquele ilustre senhor que nos dá as aulas à frente de um quadro, não é? Sim, ilustre senhor já me estás a dar graça. É lá perto. Mas pronto, nós queremos perceber, portanto, a pessoa que o professor Frederico acaba por ser, perceber qual é que foi o seu percurso e, ao fim e ao cabo, também perceber quais é que são os interesses que tem, além daquilo que nos mostra, que, ao fim e ao cabo, são as cadeiras que nos dá e que é, claro está, a física em si. E, portanto, sabemos que o professor Frederico está aqui a dar aulas na Faculdade de Ciências. Aliás, sou o seu aluno de Física Moderna. Tenho a certeza que já me vi umas quantas vezes, portanto, sou bastante falador lá atrás, sempre a fazer perguntas, não é? Sim. É absolutamente impressionante. Mas eu gostava então que o professor se apresentasse um bocado essa parte do seu percurso académico para podermos conhecer um bocado melhor aquela que é a sua experiência. Portanto, eu dou aulas aqui na Faculdade de Ciências desde 2000 de forma mais permanente desde 2018, mas já tinha dado uma vez em 2017 a substituir um colega. Eu sou professor convidado, portanto não é algo que eu faça a tempo inteiro. Ainda não tenho uma posição permanente aqui na faculdade, mas é algo que eu gosto muito de fazer, é de vir cá sempre, atualmente um dia por semana, dar as aulas. Eu atualmente, além de ser aqui professor, sou adjunto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, portanto passo o resto da semana em Lisboa. E o meu percurso até chegar aqui é um percurso um bocadinho, se calhar, atípico para os professores aqui desta faculdade e para os professores em geral, porque atualmente há muita tendência há uma tendência muito grande para a especialização, e eu acabei por, na minha vida, fazer um bocado o oposto disso e ter tido alguns desvios. Portanto, eu fiz mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial no Técnico, em Lisboa. No final desse curso fiz doutoramento em Física também no Técnico, com bolsa da FCT. O meu orientador foi o professor Orfeu Bertolami, que agora é professor aqui nesta casa também. Ele, entretanto, veio para cá como professor catedrático e aí começa a minha ligação à Faculdade de Ciências. Eu ainda era aluno do técnico, aluno do doutoramento do técnico, e já vinha cá regularmente para reunir com o professor Orfeu e para ir fazendo o meu trabalho. Pelo meio do percurso, comecei a desenvolver algum interesse pelo transporte ferroviário, que é uma coisa assim um bocadinho ao lado. Ainda enquanto estava no técnico, ainda enquanto estudante de doutoramento, trabalhei em alguns projetos de investigação também na área do transporte ferroviário, com o professor Paulo Teixeira, que é um professor do Departamento de Engenharia Civil do técnico, e com quem eu tenho mantido algum contacto. E terminei o doutoramento, depois comecei com bolseiro de pós-doutoramento já aqui na Faculdade de Ciências do Porto, e em paralelo fui desenvolvendo o meu gosto pela política e a ligação ao mundo da política, e comecei a colaborar, neste caso, com o PS, a elaborar os programas de governo, etc. E é assim que eu vou parar também ao gabinete do Ministro Pedro Nuno Santos. E precisamente a seguir os temas da ferrovia, né, que liga ao outro tema aqui do meu percurso académico e profissional. Portanto, é realmente um percurso bastante atípico. Pois, sim, eu estava aqui a tomar notas e eu não consigo ver qual é que é o fio condutor disto. Quer dizer, consigo, chamam-se carris, não é? Acho que ao fim e ao cabo. Quer dizer, não há necessariamente um fio condutor, nem acho que tenha a ver, não é? Pode-se dizer que há aqui uma dificuldade em fazer escolhas, não é? Em escolher um lado e abdicar do outro. Pode-se interpretar dessa forma e admito que sim. Por outro lado, eu tenho conseguido conciliar as duas coisas, ambas, tanto a física, o ensino e a investigação, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me dá muito gosto. A política é algo que eu considero importante e que também gosto, e faz parte daquilo que eu acho que é um dever, quer dizer,
eu não coloco isto como um ónus sobre toda a gente, mas é uma vontade que eu tenho de dar um contributo naquilo em que sou capaz de dar um contributo para melhorar a comunidade, não é? E a parte do transporte ferroviário, pronto, que surgiu aqui aliado à política, não é? Mas o meu interesse pela política não se resume à parte de transportes e transporte ferroviário, que é um fascínio como outro qualquer. Eu fui para o curso de Engenharia Aeroespacial, que na altura tinha mais o fascínio pelos aviões, não é? Enquanto máquina sofisticada e tecnologicamente avançada. E durante o percurso descobri que os comboios também são uma máquina igualmente sofisticada, igualmente elegante e igualmente avançada, tanto como os aviões. Acresce que, como nós temos em princípio que tentar salvar o planeta salva-se com comboios e salva-se acabando com os aviões. Mas eu sou dos Açores, só sabia de submarino. Pronto, mas vamos lá ver. Há casos em que não há alternativa, não é? Há casos em que não há alternativa e os aviões não vão desaparecer, não é? É um bocado como a história do vegetarianismo. Há muita gente que defende e há muito bons argumentos para mostrar que a produção e consumo de carne tem uma pegada ecológica muito grande. Mas se toda a gente, mesmo não se tornando vegetariana, se toda a gente reduzisse o consumo de carne, digamos, em 90%, que é uma coisa perfeitamente execuível, não é? Uma pessoa come, em vez de comer carne todos os dias, passa a comer uma vez por semana. Isso já seria uma enorme ajuda e não é preciso. Há pessoas que ficam com pesadelos quando se fala vamos ter que passar todos a ser vegetarianos. Há pessoas que resistem muito a isso. Não é preciso. Agora, o ambiente ganha e provavelmente ganhamos todos nós em saúde também se consumirmos menos carne. Bem, é um exemplo para dar a analogia com os aviões. Claro, não é? Há casos em que os aviões, para chegar a determinados sítios, nomeadamente a quem vive em ilhas no meio do Atlântico, não há alternativa, não é? Mas para viajar entre Lisboa e Porto, aí tem que haver alternativa. Pois, claro está, mas nós aqui já estamos a falar em tantos assuntos e bem, quer dizer, eu também como estudante, se calhar o que eu gostava de perceber era como é que foram os seus tempos também de estudante. Foi no Instituto Superior Técnico, foi na Engenharia Espacial. E o professor, de vez em quando, conta umas histórias nas aulas sobre esses tempos. Não sei o que é que acha que o marcou mais durante a sua formação no Instituto. A maior parte das histórias que eu conto nas aulas são sobre as aulas que eu tive. Não é? E, portanto, uma pessoa ao longo de um percurso académico há inevitavelmente alguns professores que nos marcam. Uns mais pela positiva, outros mais pela negativa. E eu nas aulas também, em geral, conto histórias tanto dos que marcaram pela positiva como dos que marcaram pela negativa. Não é? À parte disso, a passagem pelo técnico, a transição da escola secundária onde eu andava, eu estudei num colégio em Cascais antes de ir para o técnico. Aquilo que marcou mais a transição foi passar a estudar e a contactar com colegas e pessoas que vêm de todas as zonas do país. E isso foi uma experiência muito enriquecedora e levou-me a perceber o quão limitado era o ambiente em que eu vivia. Eu, de facto, as pessoas que eu conhecia eram quase todas iguais e permitiu-me, nesse aspecto, contactar com pessoas diferentes, com perspectivas de vida diferentes, com passados diferentes. Às vezes coisas muito simples que eu notava. Alguns... Isto não tem base estatística nenhuma, não é? Mas as pessoas que vêm de meios mais rurais comem mais devagar. Era uma observação, eu não sei se isto perdi, mas é uma observação simples que eu fazia. Às vezes estava a almoçar com 3 ou 4 colegas e aqueles que eram os primeiros a acabar de comer, nos quais eu me incluía frequentemente, são as pessoas da cidade. As pessoas que comiam mais do campo comiam mais devagar. Pois, é uma questão de ser apressado, não é? Se calhar a pessoa tem a ver sempre nessa ansiedade. Aquela vida frenética, aquela ansiedade, que uma pessoa... A necessidade de uma pessoa estar ocupada e de não perder tempo, não é? É uma pressão que a sociedade coloca sobre nós. Sim. Esperamos também que o TGV então faça com que nós nos consigamos deslocar mais depressa, não é? Mas já lá vamos. Se calhar antes disso, olhemos aqui para esta questão também do que falou sobre
as suas experiências na parte de educação e logo no início tinha dito que eu gostava de ser professor, não exercia a 100% essa atividade, mas quer dizer, gostava de eventualmente poder chegar a ser professor catedrático, por exemplo, ter esse tipo de estatuto na academia? O professor catedrático é o fim da linha, não é? Se eu gostava um dia de ser professor a tempo inteiro, professor investigador, sim, é uma vida que eu gostava de ter, é uma vida boa, é uma vida de que eu gosto. Eu gosto muito de ensinar. Vir aqui às sextas-feiras para mim é quase terapia, não é? Uma pessoa está, as horas que eu estou aqui a dar aulas, uma pessoa só pensa naquilo, não é? É a sala de aula, o quadro e os alunos à nossa frente. E o resto do mundo lá fora pode esperar um bocado, não é? E depois é a sensação e algo mais do que isso, não é? De que ensinar é uma responsabilidade grande, no sentido de que eu estou a tocar a vida de todos os alunos à minha frente. E da mesma forma que eu conto as histórias de quando fui aluno e me lembro dos professores que me marcaram pela positiva e dos que me marcaram pela negativa, eu tento sempre ser alguém que marca a vida das pessoas com quem contacto pela positiva. É óbvio que não vou conseguir fazer isso com toda a gente, porque os alunos também são todos diferentes, não é? E alguns vão gostar mais do meu estilo de aulas, outros vão gostar menos do meu estilo de aulas, uns vão achar irritante, os outros vão achar fascinante. Pronto, isso é assim, é da vida. Mas dar aulas é uma atividade que eu gosto muito. E fazer física, fazer investigação em física também é algo que o processo de descoberta de alguma coisa é uma coisa muito, muito entusiasmante e muito empolgante. E o professor é investigador neste momento, pode-nos dar o exemplo também de algo que esteja a trabalhar? Pronto, neste momento eu sou também investigador, ainda que agora com o trabalho que tenho no Ministério essa parte anda mais devagar, mas continua a não estar parado. Aquilo em que eu estou a trabalhar principalmente nestes últimos anos, em colaboração com o professor Orfeu Bertolami, é construir modelos físicos para o sistema terrestre, em particular para a transição do sistema terrestre do Holoceno para o Antropoceno. O Holoceno é o período geológico que vem essencialmente desde o final da última glaciação até ao presente, ou até próximo do presente, e que é um período geológico que é caracterizado por uma grande... Estamos a falar dos últimos 12 mil anos, aproximadamente, e é um período que é caracterizado por uma grande estabilidade climática, por uma grande estabilidade da temperatura média global, etc. Que agora está a ser perturbado pela ação das atividades humanas. E foi recentemente reconhecido pelas autoridades geológicas internacionais a existência do Antropoceno, que é um novo período geológico dominado pelas atividades humanas. E aquilo que nós fazemos é nós construímos um modelo baseado na teoria de Landau-Ginzburg, que é uma teoria geral para transições de fase, em que nós modelamos a transição do Holoceno para o Antropoceno como uma transição de fase, ou seja, numa alteração qualitativa das condições de equilíbrio do sistema terrestre. Portanto, pronto, e algo que nós ainda estamos numa fase muito teórica, não é? De construção de modelos, ainda são modelos muito, muito grosseiros, não é? Muito gerais, mas que, pelo menos à partida, parece encaixar-se naquilo que a modelação climática e que os dados demonstram. Aquilo que estamos a fazer neste momento é começar a tentar ver se o nosso modelo de facto se encaixa nos dados. Portanto, esse será o próximo passo. Portanto, de alguma forma é tentar fazer alguma validação experimental do modelo. O professor já trabalhou, portanto, com várias áreas de física, presumo. Existe alguma em que tenha maior interesse? Neste momento é esta a área da modelação do sistema terrestre. No passado eu trabalhei com anomalias de trajetória em sondas interplanetárias e testes à relatividade geral no sistema solar, que também é uma área que eu acho muito, muito interessante. Áreas em que eu nunca trabalhei,
e que precisaria ter algum tempo para aprender mais coisas E que gostaria, presumo. e que então. gostaria eventualmente de lá chegar um dia, talvez era trabalhar em teoria quântica de campos. Mas isso ainda... Soa desafiante. Sim, ainda tenho algum caminho a percorrer até lá chegar, se conseguir, não é? Porque isto depois a investigação é muito menos acaba a ter uma parte menos glamourosa, não é? Uma pessoa isto é um bocadinho publish or perish, ou seja, ou publicas ou morres. Ou seja, não é o sistema não é compatível com uma pessoa. Agora vou parar durante 2 anos para aprender uma coisa nova, vou começar a trabalhar uma coisa nova. Isto é algo que é muito difícil de fazer. Por isso eu manifesto isto mais como um desejo do que propriamente algo que eu tenho ideia. Não tenho expectativa de necessariamente de poder concretizar, porque tenho noção de como é que as coisas funcionam. E é um pouco assim, não é? Uma pessoa tem que se manter a publicar. E em geral, quer dizer, uma pessoa consegue publicar nas coisas que já tem a correr, não é? Portanto, há um trabalho que vai sendo feito e que vai naturalmente gerando publicações e uma pessoa vai fazendo progressos incrementais sobre esse trabalho, não é? Aquela ideia quase romântica do cientista que se fechava numa cave durante 4 anos e depois saía de lá com uma grande descoberta, isso não existe. Isso não existe no sistema científico atual. Pegando então neste conjunto, já que estamos a falar aqui de áreas científicas, o professor leciona várias cadeiras aqui na faculdade, portanto, mecânica, física moderna, física térmica, sinais de sistemas. Existe alguma cadeira que lhe esteja no coração, alguma cadeira que eventualmente gostaria de dar? Eu gostava, se eu tiver uma carreira longa no ensino, eu gostava de eventualmente passar por todas as cadeiras fundamentais da física teórica. Passar por relatividade, passar por mecânica quântica, passar por teoria quântica de campos, passar por... Tentar até o final da carreira. Portanto, o final da carreira é muito tempo, não é? Ainda são pelo menos mais 35 anos pela frente. É o tempo que eu demoro a acabar a licenciatura, eu acho que ainda o apanho. Não, que exagero, que exagero. Isso, eu tenho 35 anos, não é? Mas quer dizer, eu tenho 10 anos de vida adulta atrás de mim. A minha carreira científica, digamos assim, tem 10 anos, não é? Se eu contar com o doutoramento, já comparto a carreira científica. Portanto, ainda tenho muito mais tempo pela frente do que atrás de mim. É uma perspectiva que me faz sentir mais jovem, não é? E que não faz sentir que já estou ao meio do caminho. Mas sim, eu gostava se eu me mantiver na física e na universidade, eu gostava de eventualmente passar por todas no essencial pelas duas grandes áreas da física teórica, não é? Pela relatividade geral e pela física quântica. Bem, então se calhar vamos deixar um pouco de lado esta parte académica, acho que já falámos um bocado bem também sobre ela, e passar, pronto, este interesse pessoal que já manifestou, que é justamente a ferrovia. Eu tenho um amigo que adora comboios, e quando nós vamos ao Twitter, acho que cada vez vemos mais pessoas que adoram ferrovia. Sim, já está a ficar na moda. Não é? Eu tenho este amigo, diz que tem 2 razões para gostar de comboios. A primeira razão é que os comboios fazem tchu-tchu, e a segunda razão é que eles são um meio de transporte bastante eficiente e realmente, tal como o professor disse, podem salvar também, ajudar a salvar o nosso planeta. E o que estava a perceber é também de onde é que vem então esse interesse que o professor tem, é o tchu-tchu? É uma coisa muito mais geek do que isso. O meu fascínio pelos comboios começou no dia em que um professor no técnico me explicou a mim e à turma o mecanismo de contacto entre a roda e o carril, que é um mecanismo muito mais elegante e sofisticado do que nós imaginamos. O professor consegue contar isso em 30 segundos? O difícil é fazer isso sem estar a escrever, fazer isso só por voz. Mas, só dando aqui para tentar dar uma noção mais ou menos de como é o mecanismo, nós tipicamente achamos que as rodas dos comboios funcionam mais ou menos como as rodas dos carros. Ou seja, basicamente é um cilindro a rolar sobre um pavimento, só que neste caso o pavimento são os carris. As rodas dos comboios não funcionam dessa forma. As rodas dos comboios não são cilindros, são troncos de cone. E como estamos a falar de uma roda de aço em contacto com um carril de aço, portanto são um material de uma dureza muito elevada, não é
no caso de um automóvel, é uma roda de borracha a rolar sobre um pavimento de asfalto, que também tem alguma elasticidade. Mas aquilo que nós temos que imaginar é um carril com cabeça, a cabeça do carril é arredondada e a roda do comboio é um tronco de cone. Portanto, aquilo que acontece é o contacto entre a roda e o carril é próximo de um ponto. É uma área muito pequena, portanto é próximo de um ponto. E como eu tenho duas rodas, ambas em forma de cone, cuja rotação está acoplada, existe um mecanismo natural de equilíbrio que não só vai centrando a roda o rodado do comboio entre os dois carris, como permite que o comboio faça as curvas. Realmente nem imagino. Sem haver deslizamento. Portanto, as duas rodas em cada eixo elas estão acopladas, a rotação das duas está acoplada, mas o mecanismo, o facto de elas serem em forma de tronco de cone, permite que numa curva não haja deslizamento, porque a roda do lado de fora da curva tem o ponto de contacto num ponto onde o raio é maior e a roda do lado dentro da curva tem o ponto de contacto num ponto onde o raio é menor. E, portanto, permite que ambas as rodas tenham a mesma velocidade angular, mas com velocidades lineares diferentes. O professor bem que avisou que realmente era um detalhe bastante geek, não é? Sim. Isto foi bastante... Mas é fascinante, não é? Eu tenho pena de não conseguir escrever no quadro e de não conseguir aparecer imagem no podcast, mas a forma como isto funciona é fascinante. E ao mesmo tempo um mecanismo que faz com que o comboio seja tão eficiente. Porque como estamos a falar de aço em contacto com aço, com uma dureza muito elevada, a dissipação de energia no rolamento é muito pequena. É muito pequeno e é por isso que o comboio, que para o mesmo percurso um comboio consome sempre, independentemente da fonte de energia, um comboio a diesel consome menos energia do que um autocarro a diesel. Provavelmente menos energia do que um autocarro elétrico. Eu ainda estou a pensar no facto de serem troncos de cone, quer dizer, quem diria que eventualmente nós poderíamos ter... Bem, mas vejamos, eu também não sei o interesse do professor, quer dizer, tem as suas funções também junto do Ministério estão relacionadas com a ferrovia, não é? Sim. E portanto eu imagino que se nós levássemos o professor ali para a campanha, ia passando um comboio e já nos ia dando o nome e o modelo da carruagem. Sim, em Portugal consigo fazer isso facilmente e nós também não temos assim tantas séries diferentes de material circulante para as conhecer todas. Por acaso, sexta-feira à tarde, e pronto, que é o dia em que estamos a gravar isto, é um bom dia para ir para a campanha ver comboios passar, porque é um dia em que há muitos comboios a passar. Comboios de mercadorias para um lado, os suburbanos e os de intercidades e não sei o quê. E é um bom dia para isso. Agora, não vou ao ponto de alguns maluquinhos da ferrovia que sabem na estação onde é que está a agulha, onde é que está o sinal e não sei o quê. E que depois às vezes é um problema porque dizem, não sei, vamos fazer uma obra aqui. Eu dizem, não, mas isso não dá porque está ali a agulha, está ali o sinal e coisa. E depois é preciso dizer, não, pá, mas muda-se a agulha de sítio, qual é que é o problema? E às vezes é um bocadinho complicado lidar com os amigos da ferrovia, mas eles são todas pessoas bem intencionadas. O que eu quero dizer é, há maluquinhos dos comboios muito mais maluquinhos do que eu. Sim, acho que ficou registado e toda a gente acredita assim nesse aspecto. Bem, se calhar também rapidamente percebermos aqui uma outra área que pronto, também é importante para si, que é justamente esta parte política, quer dizer, como é que o professor acabou por desenvolver esse gosto, porque tal como disse, não é propriamente um dever, mas ao fim e ao cabo também uma sensação de utilidade. Sei lá, com que idade é que o professor ao fim e ao cabo sentiu que podia ser útil, ou como é que acha que podia participar? Eu sempre gostei de política e fui acompanhando as coisas e gostava de ver notícias, gostava de saber o que se passava, etc. Quando estudava no técnico, comecei a me envolver na política estudantil e fui candidato ao Conselho Pedagógico e fui vice-presidente do Conselho Pedagógico do técnico durante 4 anos, exatamente, durante 2 mandatos, durante 4 anos. E, portanto, começou aí na política estudantil. Fiz também parte dos órgãos da Associação de Estudantes na altura, mas estive mais ligado aos órgãos da faculdade do que propriamente na Associação de Estudantes. E começou por aí, depois fui começando a desenvolver contactos, não é? E também a posicionar-me politicamente, não é?
tentar estruturar qual é que é a minha ideologia, qual é o meu pensamento político, não é? E que não é sempre igual e que vai evoluindo ao longo do tempo, como é natural. Sei lá, se falassem comigo quando eu tinha 19, 20 anos e perguntassem qual é que era o meu posicionamento político, eu era capaz de vos dizer que era um social-liberal. Depois veio a crise de 2008, 2009, 2010 e fez com que eu me tornasse muito mais um social-democrata e socialista democrático do que um liberal. Mas pronto, isto para dizer que de facto o meu pensamento também foi evoluindo, não só em função daquilo que eu fui aprendendo, mas também em função das circunstâncias, não é? Porque as ideologias políticas não são desligadas das circunstâncias. Mas pronto, através desse meu envolvimento com a política estudantil, que tipicamente atrai pessoas que têm já interesse pela política, não é? Pronto, fui conhecendo outras pessoas que já estavam ligadas a diferentes partidos e acabei por me aproximar do PS. E depois convidaram-me para ser candidato a uma junta de freguesia, a ir nas listas para uma junta de freguesia, isto em 2017, não, foi antes disso, 2013 por aí, se eu não me engano. E depois surgiu a oportunidade de colaborar com o Gabinete de Estudos do PS, ainda em 2015 e depois novamente em 2019 para preparar o programa eleitoral. E foi através disso que depois acabei por ir parar ao gabinete do Ministro das Infraestruturas. Portanto, dá realmente para ver aí que houve também uma grande parte do crescimento que foi justamente quando estava no técnico, na sua parte da formação, não é? A parte estudantil, etc. Sim, quer dizer, realmente é o início da vida adulta de uma pessoa, não é? Uma pessoa claro. que vem para o ensino superior e o início da sua vida adulta é na universidade, não é? Portanto, é aí que começa, é necessariamente aí que começa muita coisa, não é? Claro. Há pessoas que começam muito mais cedo, não é? As juventudes partidárias acolhem pessoas a partir dos 14 anos, tipicamente. Há quem comece esse envolvimento partidário muito mais cedo. Não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Eu comecei tinha 22, 23 anos por aí. Mas pronto. E portanto o professor agora é adjunto do ministro. Como é que é estar junto de um ministro? Eles são pessoas como nós ou... Sim, claro que são. Claro que são. Pronto, são pessoas. É isso, são pessoas com as suas qualidades, com os seus defeitos. E pronto, eu não tenho muito mais a dizer que isso. São pessoas que os ministros também não são todos iguais, não é? Claro. Eu trabalho com um ministro que tem um perfil muito político, não é? Pronto, e toda a gente sabe que ele fez a vida toda no Partido Socialista, já foi deputado, foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, teve um papel muito importante na formação da chamada Geringonça em 2015, na formação e na sua manutenção a partir de 2015. Agora, como Ministro das Infraestruturas, tem tido um papel muito importante também nesta recuperação da ferrovia que nós estamos a fazer e noutras áreas como a habitação, etc. E pronto, é uma pessoa que é conhecida e reconhecida pela sua candura, pela sua honestidade e às vezes é criticado por isso, não é? Por deixar transparecer demasiado as suas emoções, mas eu por acaso sou daqueles que acho que isso é uma qualidade, porque... Prova que é humano. Exatamente. Não é aquela típica pessoa que tenha todas as reações muito... Claro. Que é outro tipo de políticos que existe, não é? Aqueles políticos que têm sempre todas as reações muito coreografadas, muito controladas. E depois, pronto, há ministros que têm um perfil mais técnico, não é? Que são pessoas que tipicamente o Primeiro-Ministro vai buscar aqui, ou aquela área, ou que são recomendados, etc. Quer dizer, eu não acho nem que o governo... O ministro é necessariamente um político, não é? E o trabalho de um ministro é tomar decisões políticas. Infelizmente, em Portugal, os nossos serviços técnicos nem sempre têm a capacidade que nós esperamos das administrações de ser capaz de apresentar aos políticos várias opções para eles depois tomarem as decisões políticas.
E por isso é que nós temos também aquela mentalidade às vezes há um certo discurso que a favor da tecnocracia, não é? De que os ministros e de que os governantes deviam ser essencialmente técnicos. Mas eu não concordo com isso, porque as decisões que um governante toma são, em muitos casos, decisões políticas, isto é, decisões morais. Não existe esta coisa do interesse comum ou o interesse nacional, é uma coisa que frequentemente não existe. Não é? Todas as decisões vão beneficiar alguém e prejudicar alguém. E, portanto, o trabalho, muitas vezes, do político é decidir quem é que eu vou prejudicar e quem é que eu vou beneficiar. Uma vez eu ouvi alguém, acho que foi durante uma campanha, já não me lembro, a dizer que a política é a arte de fazer escolhas. Portanto, acho que ao fim e ao cabo vai de encontro também essa ideia que estava aqui a mencionar. Mas então, se calhar, pensamos para um outro campo, também que o podcast já começa a estar relativamente longo, e tentar perceber também o que é que o professor faz fora destas suas atividades, da sua atividade profissional. E quer dizer, tempo livre não deve sobrar assim tanto. Mas não sobra alguns muito, ainda vai sobrando algum. Agora, como tenho uma filha, bebê, sobra ainda menos, mas pronto, isso faz parte da vida. Mas em breve, quando ela for mais crescida, vou começar a gozar também o tempo livre com ela, não é? E envolvê-la nas coisas e envolver-me nas coisas que ela irá gostar de fazer. Mas sei lá, o que é que eu faço nos tempos livres? Jogo PlayStation. Quais é que são os jogos que normalmente costuma... Eu jogo Train Sim World, que é um simulador de tinha de ser, claro. E jogo Star Trek Online. Parece bastante interessante. Eu também sou um Trekkie. Isso é uma coisa que vocês não conhecem, mas eu sou um Trekkie. Portanto, Star Wars versus Star Trek. Não, Star Wars nem vale a pena. Acabou de perder metade da nossa audiência neste eu ia dizer uma palavra desagradável para descrever o Star Wars, mas pronto, como isto está a gravar, não disse. Exato, pronto, é compreensível. Pronto, essa é a PlayStation, costuma também ter mais alguma coisa, não sei se o professor toca alguma coisa. Não toco, tenho pena de não tocar nenhum instrumento, mas não, nunca calhou. Não tem assim nenhuma leitura que gostasse de nos deixar, um filme que o tenha marcado? Um filme que me ocorre agora, que é muito interessante na linha do que estávamos a falar sobre a política, é um filme que se chama Pride, que é um filme de 2016, se não me engano. Um filme britânico de 2016 e que fala da aliança que se formou entre o movimento LGBT, que pronto, na altura era ainda muito mais incipiente do que é hoje, com uma aliança completamente improvável entre o movimento LGBT e os mineiros de carvão, que na altura estavam em greve. E é interessante perceber que ao início havia ali uma desconfiança muito grande, não é? Dos mineiros, de um meio rural tradicional conservador, e de uma certa relutância em receber a ajuda e o apoio daquelas pessoas que para eles eram estranhas e que vinham da cidade e que de alguma forma iam contra os valores deles, mas a forma como aquilo depois se processa e como há ali aquela construção de confiança e aliança que se forma é muito interessante. Tanto que, até ao dia de hoje, anualmente, na Marcha do Orgulho que se faz em Londres, os mineiros desfilam à frente da marcha do Pride Day em Londres. Portanto, fica essa recomendação. É realmente uma mensagem bastante forte. O professor estava a dizer isso e eu vi esse filme para aí há 1 ano e meio. Eu vi-o numa sexta, chorei obviamente, vi num sábado, chorei novamente, depois vi no domingo e voltei a chorar novamente, tive de ver 3 dias seguidos, porque realmente para apanhar aquilo. Realmente é uma mensagem poderosíssima que ao fim e ao cabo acaba por passar e que... É uma luta muito importante que se está... É pena ter começado tão tarde, não é? Mas é a luta contra todos os tipos de opressão que existem na sociedade. E às vezes há o debate sobre se interessa mais a opressão por motivos económicos ou a opressão por motivos identitários, de identidade de género, ou de outro tipo de identidades que as pessoas possam ter.
E eu acho que a mensagem mais forte deste filme é que essas duas lutas contra a opressão são indissociáveis uma da outra. Eu não consigo... Eu tenho que lutar contra todos os tipos de opressão. E não posso lutar separadamente só contra um dos tipos ou contra outros tipos. E, portanto, todos aqueles que lutam contra a opressão têm que se aliar. Exato, exige de nós toda uma questão de empatia, de fraternidade, etc. Que realmente acho que também é uma mensagem poderosíssima. Bem, eu acho que aquilo que também querem, pelo menos que os alunos de Engenharia Física, de Física, querem realmente saber é se a pessoa tem algum animal de estimação. Tenho um papagaio. Tem um papagaio. Tenho um papagaio chamado Pompeu. Porquê que o papagaio se chama Pompeu? Sei que posso perguntar. Sei lá, porque se chama Pompeu. Em honra ao Pompeu Magno, que era o grande rival de Júlio César na luta pelo poder no primeiro século antes de Cristo. Mas sim, foi o nome com que ele ficou. Na verdade é um periquito alexandrino. Mas pronto, um periquito e um papagaio é a mesma coisa, basicamente. Um periquito é um papagaio pequeno. Ah, que engraçado. E o seu papagaio, portanto, também fala, presumo? Fala. E quais é que são as frases que ele costuma dizer? Diz o nome dele, diz então Pompeu, que é o que nós dizemos para ele. Ok. E diz olá, pronto, que é aquela coisa básica. E diz ai tão lindo, que é o que nós dizemos para ele também. Portanto, quando visitas vão à sua casa, presumo que sejam bem recebidas. Sim, e dá beijinhos também dá beijinhos. Aquele bico deve ser um bocado pontiagudo, não? Não, nós encostamos a cara ao bico e ele faz o som do beijinho. Ok, parece bastante fofo, o Pompeu. Ele algum dia vai ser mostrado aos nossos alunos de Física e Engenharia Física. Só se forem fotografias, mas posso mostrar. Exato, sim. Evidentemente. Sim, posso mostrar. Pronto. Agora também não posso mostrar aqui no podcast, que não tem imagens, vou mostrar. Exato, efetivamente, não. Ou então no ensino online, eventualmente. Sim. No ensino online acho que cheguei a mostrá-lo. Foi? Sim. Em 2020, quando estava a dar aulas online, ou o ano passado, já não lembro quando é que foi, mas acho que eu cheguei a mostrar. Mas eu espero que já não haja mais aulas online para o professor poder ter essa oportunidade. Pois eu também confesso que não gostei muito da experiência de dar aulas online. Depois, mas também para o professor deve ser cansativo vir aqui para o Porto também todas as semanas, não é? Dar aulas online eu achava mais cansativo do que dar aulas presencialmente. Pois, já também é um bocado complicado. É um bocadinho paradoxal. Sem feedback. Porque as aulas online requerem. Há menos tolerância à falha. Eu aqui. Se eu estou a fazer um exercício no quadro e me engano, às vezes acontece, uma pessoa engana, só fica ali um bocado parada porque se enganou numa coisa e tem que parar um bocado para pensar. Quanto mais tempo passa, mais alunos estão a perder a atenção. Uhum. Numa aula online, isso é muito mais rápido. Portanto, é muito menos tolerante a esse tipo de falha. Ou seja, tem que estar tudo muito mais bem preparado e ensaiado antes disso. Portanto, eu quando dava aulas online, tinha basicamente duplicar o trabalho, porque antes de dar a aula, eu fazia os exercícios todos, eu sozinho, para ter tudo, para perceber onde é que iam surgir dificuldades. Agora, aqui nas aulas é um bocadinho mais tolerante a isso. Às vezes, sei só a resolução do exercício por alto e corro o risco de, às vezes, há um passo qualquer que eu não sei imediatamente como fazer, ou que não me lembro, ou engano. E numa aula presencial é muito mais fácil gerir essa dinâmica, não é? Porque depois há sempre um aluno que ajuda, ou se uma pessoa se enganou, há sempre um aluno que chama a atenção. Nas aulas online isso é tudo muito mais difícil. Pois, sobretudo porque há a tendência, os alunos estão em casa e quase todos com a câmara desligada. Não é? Sim, não há feedback. Há uma barreira enorme ali, não é? Claro, nessa parte da comunicação, efetivamente. Mas pronto, essa dificuldade ultrapassada, esperemos, sim. E portanto agora podemos contar sempre com o professor ali no quadro. Esperemos que sim. Não sei se existe mais alguma coisa também que o professor queira dizer aqui connosco, mas que me esteja lembrado mais de alguma pergunta específica, não estou a ver mais nenhuma. Também já há um bom bocado que nós escutámos o guião, propriamente dito. Sim. Não, há aqui outra questão que eu me estava a lembrar há pouco, quando estávamos a discutir da luta contra a opressão e das questões identitárias, que infelizmente só começou demasiado tarde, não é? E parece que só nos últimos poucos anos é que esses assuntos começaram realmente a generalizar por uma grande massa da população. Há outro assunto que eu acho que só muito recentemente é que pessoas começam a dar atenção a isso, que é a questão da saúde mental.
E num ambiente universitário, eu acho que desde logo para os alunos é uma coisa muito importante a ter em conta. Porque fazer um curso superior é uma coisa difícil e exigente. E eu acho que nós, enquanto professores, temos a responsabilidade, nós enquanto professores e a faculdade enquanto instituição, tem a responsabilidade de perceber que os alunos são seres humanos e que a nossa obrigação é ensinar, não é estar aqui a fazer um crivo daqueles que são capazes de aguentar isto e dos que não são. A nossa obrigação é ensinar o melhor possível e ao maior número de alunos possível, não é? Desejavelmente a todos. Não é? Nós sabemos que as pessoas são todas diferentes e haverá sempre pessoas que vêm para cá e desistem por uma razão ou por outra, mas um aluno desistir ou chegar ao ponto de desistir do curso porque sente que foi maltratado pela faculdade e pelo sistema de ensino é um falhanço para todos nós. Para todos nós, professores, instituição. Bem, se calhar para terminar, o professor gostava de deixar também alguma mensagem para os alunos também que nos estão a ouvir. Acho que esta última já é uma mensagem bastante poderosa, mas se calhar sim. Não é bem para os estudantes, de certa forma, mas mais também se calhar para a própria faculdade, ou melhor, para o meio académico no geral, não é? A mensagem que eu deixo para os estudantes é uma coisa que provavelmente vão ignorar, porque é uma mensagem que eu também recebi quando era estudante e que só levo a sério agora, que é aproveitem, porque a vida de estudante é uma vida boa. E a vida adulta, sobretudo a vida de trabalho nas empresas, no meu caso é mais no setor público, mas nas empresas e daquilo que eu vejo de amigos meus que trabalham no setor privado, etc., é uma vida muito dura, muito exigente e muito desgastante. Portanto, aproveitem isto. Fazer um curso é duro, é difícil, mas aproveitem as festas, os jantares de curso, essas coisas todas, as amizades que se fazem aqui, a oportunidade de aprender, que é também uma coisa que vocês estão aqui a estudar Física e Engenharia Física. Haverá alguns de vocês que se calhar farão doutoramento e continuarão ligados à investigação, mas aqueles de vocês que forem trabalhar para empresas, para o setor privado, para consultores ou para a indústria, a maior parte de vocês vai passar o resto da vida a fazer coisas muito mais aborrecidas do que aquelas que está aqui a aprender. E uma pessoa passar uma vida inteira a fazer coisas aborrecidas é em si mesmo muito desgastante. Pelo menos é o que eu acho. Portanto, fica aqui a sugestão de nós vivermos a vida, ou pelo menos vivermos esta nossa etapa da nossa vida, não é verdade? Sim, aproveitem o mais possível, sim. Eu gosto do conceito, principalmente ali a parte das festas e dos jantares de curso, parece-me realmente importante. Sim. Vou aceitar esse conselho. Sim, isso é importante. Mesmo que tenham que se baldar a uma ou duas aulas no dia a seguir, que não é por aí. Professor, veja lá que a sua pode estar em risco. Pronto, isso é da vida. Pronto. É da vida. Ficou registado. A minha responsabilidade enquanto professor é convencer os alunos que vale a pena vir às minhas aulas. Gosto dessa perspectiva. Se os alunos se baldam às minhas aulas, fui eu que falhei. Significa que os alunos não reconhecem interesse nas minhas aulas. Não é? Porque os alunos que andam aqui, todos querem passar o exame. Exato. Não é? Pronto. Os alunos querem terminar o curso, querem fazer o exame. Se o aluno decide não ir a uma aula, é porque acha que a aula não o ajuda nesse objetivo. Pronto, é só isso. Eu, quando era aluno, fazia o mesmo. Não. Eu, quando era aluno, também, quando achava que ia para uma aula perder tempo, não ia lá. Se todos os professores tivessem essa mentalidade... Houve uma cadeira que eu fiz no 5º ano do meu curso, de estruturas aeroespaciais. Eu só fui à primeira aula, não fui a mais nenhuma. Aquilo era uma seca, o professor teve a aula a ler devagar os slides que estava a passar e eu passei a aula com dificuldade em não adormecer, literalmente. Depois não fui a mais nenhuma. É assim. É assim. É por isso que eu sou eu sou completamente contra a marcação de faltas no ensino superior. A não ser em casos especiais, tipo laboratórios. Não? O laboratório é um caso especial. O laboratório é uma situação em que o aluno só aprende aquilo se estiver lá, de facto, a fazer as experiências. Agora, numa aula teórica ou numa aula em que uma pessoa está a fazer exercícios, se a aula não torna mais fácil a aprendizagem dessas coisas, são coisas que os alunos podem perfeitamente aprender com os livros e com os exercícios resolvidos.
Portanto, o meu papel enquanto professor é facilitar a vida aos alunos, não é dificultar. Bem, fica esta perspectiva também num tom de certa forma. Facilitar a vida aos alunos não significa, Ok, já não foi. significa fazer um exame fácil. É facilitar a vida aos alunos daquilo que eles têm que aprender para depois poderem fazer o exame com o grau de dificuldade que ele tem que ter. Pronto, com aquilo que é exigível, não é? Claro. E é assim. Faz todo o sentido. Bem, então acho que da nossa parte é basicamente agradecer o tempo ao professor, que esteve aqui presente para também falar connosco e para podermos conhecer também um bocado melhor. Fica, portanto, o agradecimento do Núcleo. Obrigado, eu que agradeço o convite.